Você já parou para pensar em quem são as últimas pessoas a ver um corpo antes dele desaparecer de vez sob a terra fria? Entre túmulos silenciosos e lápides cobertas de musgo, existem histórias que não foram enterradas com os mortos. Histórias que sussurram entre os ventos do cemitério, escondidas nos olhos daqueles que passam a vida cavando o solo para receber quem já partiu. Hoje você vai ouvir 2 relatos vindos de quem vive cercado por cruzes e epitáfios. Relatos reais, narrados de forma direta como foram contados. Não há exageros, não há monstros ou fantasmas gritando, apenas acontecimentos sutis, quase banais, mas que deixaram marcas profundas em quem presenciou. Se você aprecia histórias que mexem com o que é possível e impossível, já deixa o like neste vídeo e se inscreve no canal. Aqui, a escuridão nunca vem sozinha. Bem-vindo ao Diário da Meia-Noite. Relato 1. O som do caixão. Meu nome é Álvaro, e fui coveiro por quase 15 anos num cemitério pequeno do interior da Bahia. Um lugar simples, cercado por árvores altas, onde quase todo enterro era acompanhado por, no máximo, 1 dúzia de pessoas. Nada de exageros. Era só eu, a pá e o tempo. Numa manhã nublada de junho, enterramos uma senhora chamada Dona Iracema. Segundo o atestado, morreu de infarto, corpo já frio, velório discreto. Só um filho e uma vizinha a acompanharam. Era uma daquelas mortes silenciosas que passam sem alarde. Mas algo naquele enterro me deixou inquieto. O caixão era diferente, mais leve do que o normal, embora o corpo fosse de uma senhora grande. Também achei estranho o cheiro. Não era aquele odor comum de conservante. Tinha algo doce e enjoativo. Mas deixei passar. Ajudei a baixar o caixão e, como sempre, comecei a cobrir com terra. Foi quando ouvi um barulho seco, como se alguém estivesse batendo com os dedos por dentro da madeira. 3 toques pausados. Eu congelei. Olhei para o lado, pensando que talvez fosse um galho ou um passarinho nas árvores. Mas o barulho veio de novo. Mais 3 toques. A mesma cadência. Tentei racionalizar. Podia ser o caixão se acomodando no buraco, pressão, madeira estalando, mas o som era diferente. Era ritmado. Não era estalo. Era batida. E vinha do centro como se tivesse um pedido de ajuda. Ou pior, uma confirmação de que ainda havia alguém ali dentro. Eu terminei o serviço o mais rápido que pude. À noite falei com o zelador, que disse já ter ouvido histórias parecidas ali. Gente jurando ter ouvido vozes ou gritos abafados. Mas ele dizia que era coisa da cabeça de quem trabalha muito tempo com os mortos. Durante uma semana, sonhei com 3 batidas. Sempre o mesmo ritmo. Sempre no escuro. Acordava suando, o coração disparado. E quando fui ao cemitério no domingo, por curiosidade, reparei numa coisa que me arrepiou. O túmulo de Dona Iracema, recém-fechado, tinha marcas de unha, bem no cimento ainda fresco da parte de cima, como se alguém, lá de dentro, tivesse tentado sair. Nunca mais fui o mesmo depois disso. Continuei trabalhando ali por mais 2 anos, mas nunca sozinho. E toda vez que enterrava alguém, ficava atento ao som, porque às vezes os mortos não descansam em paz. Eles batem, esperando que alguém ouça. Relato 2. O Homem da Pá Enferrujada. Me chamo Roberto e trabalho como coveiro há 22 anos numa cidade do litoral paulista. Já vi muita coisa triste, muita coisa pesada. Mas tenho uma lembrança que me segue como sombra, e não importa quanto tempo passe, ela não vai embora. Foi numa madrugada de sábado. Tínhamos tido um velório complicado, de um rapaz jovem que morreu em acidente de moto. A família estava devastada. Enterramos ele já com o sol nascendo. Como era meu turno da madrugada, fiquei ali organizando as ferramentas no galpão, como sempre.
O galpão fica perto da parte mais antiga do cemitério, onde os túmulos são do século passado. Eu estava sozinho quando ouvi passos pesados. Achei que fosse o vigia, mas os passos vinham da parte dos túmulos, não da entrada. Achei estranho e fui olhar. Foi aí que vi um homem alto de calça preta e camisa branca encardida, segurando uma pá enferrujada. Caminhava entre os túmulos devagar, como se estivesse procurando algo. Achei que fosse um morador de rua, mas não era alguém que eu conhecia. E o mais estranho, ele estava descalço. Chamei. Perguntei se ele precisava de ajuda. Ele não respondeu. Só parou, cravou a pá na terra e ficou me encarando. O rosto era pálido demais, os olhos fundos. Me deu uma sensação ruim, como se eu tivesse quebrado alguma regra não escrita. Voltei para o galpão, travei a porta e esperei amanhecer. No outro dia contei para o zelador, que ficou sério. Ele me mostrou uma foto antiga, em preto e branco, da década de 1960. Era do antigo coveiro do cemitério. Adivinha quem era? O mesmo homem que eu vi, igualzinho, mesmo olhar, mesmo rosto. O mais assustador? Ele tinha morrido em 1973, soterrado após o desabamento de uma cova mal escorada. Dizem que ele foi enterrado com a própria pá, por insistência da família. Desde aquele dia, eu nunca mais voltei a andar por aquela parte do cemitério sozinho. E toda vez que ouço metal raspando na terra, eu paro, porque talvez ele ainda esteja trabalhando. Cemitérios guardam mais do que corpos. Eles guardam histórias, memórias e às vezes presenças que se recusam a partir. Não é sempre que se vê uma aparição ou se ouve algo que desafia a lógica. Mas quando isso acontece com alguém que vive nesse ambiente, onde o silêncio é lei, o impacto é profundo. Os relatos que você ouviu hoje podem parecer simples à primeira vista, mas justamente por isso são tão perturbadores. Nada de fantasmas flutuando ou vozes sussurrando nomes. Apenas o tipo de coisa que poderia acontecer, e talvez já tenha acontecido, em qualquer cemitério do mundo. E aí? Você acredita que os mortos podem, de alguma forma, permanecer entre nós? Que certos rituais ou objetos, como uma pá enferrujada, podem se tornar laços com o outro lado? Ou será que tudo isso são ecos da mente de quem vive cercado pela morte? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você achou desses relatos. Se você curte esse tipo de conteúdo, aproveita para seguir o canal, ativar o sininho e continuar explorando os mistérios da noite com a gente. Porque aqui, cada história é uma nova escavação no desconhecido.